E outro assunto que tem gerado muita discussão e não tem pouco tempo não, viu? Vamos falar agora de reforma tributária, que está avançando no Congresso Nacional depois de 30 anos de discussão. Agora, a proposta, que recebeu muitas mudanças no Senado Federal, volta à discussão da Câmara dos Deputados. E para falar mais sobre isso, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o deputado federal Alex Manente, do Cidadania. Deputado, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Rafael, todos que participam aí do Jornal da Manhã. Uma satisfação mais uma vez estar com você. Não foram poucas, deputado, as mudanças feitas pelo Senado Federal. Pelo menos na avaliação do senhor, foram mudanças bem-vindas? Vai haver muita discussão na Câmara dos Deputados ou a expectativa é de que essas alterações sejam realmente confirmadas? Olha, Lívia, nós ainda vamos estudar, porque foram, de fato, várias mudanças. O importante é que a reforma tributária, que era algo que o Brasil desejava há mais de década, saiu do papel, conseguiu ter uma evolução, especialmente por conta do presidente Arthur Lira, que teve como pauta prioritária a reforma tributária. Não é uma pauta do governo, é uma pauta do país, e o parlamento fez e se dedicou a esse tema para que nós tenhamos uma simplificação nos nossos tributos, que é o mais importante. O Brasil é o país mais burocratizado de cobrança de impostos, o que afasta investimentos no nosso país. Por isso, o avanço na reforma tributária é fundamental. Obviamente, nós vamos estar atentos às mudanças que foram inseridas pelo Senado, com toda a atenção necessária para verificar aquilo que dá maior eficiência e simplificação ao cidadão, mas é importante estarmos atentos a alguns temas. A reforma tributária, além da simplificação, tem como grande objetivo diminuir e acabar com a guerra fiscal no nosso país, que canibaliza as relações e prejudica e diminui os investimentos que nós temos no nosso país. Essa guerra fiscal é prejudicial e, naturalmente, sem ela, nós teremos um avanço significativo, e é por isso que até em determinados momentos muitas pessoas falam que municípios e estados perdem. Na nossa avaliação, São Paulo, por exemplo, que é o maior fomentador de impostos no país, acaba ganhando, porque terá condições de utilizar toda a sua logística, infraestrutura e ter os investimentos necessários sem necessitar entrar nessa guerra fiscal. Obviamente, alguns trechos da modificação do Senado precisam ser avaliados. Um deles, por exemplo, é em relação à indústria automobilística. A região do Grande ABC Paulista, especialmente São Bernardo, concentrou no início da entrada da indústria automobilística mundial no Brasil, esse polo da indústria automobilística, que no trecho modificado pelo Senado, que na verdade foi proposto pelo relator da Câmara e foi derrubado pela Câmara, direciona investimentos específicos no centro-oeste do nosso país para a indústria automobilística, o que é um erro, porque se nós estamos aprovando a reforma tributária para acabar com a guerra fiscal, não podemos direcionar investimentos de determinados segmentos a uma região específica do país, que pode comprometer, inclusive, essa igualdade que nós precisamos dar a todo o país para que tenha descentralização de investimentos, mas que os locais que possuam já toda a especificação, toda a logística, a localização geográfica e a mão de obra adequada possam fazer seus investimentos sem ter qualquer prejuízo em relação a outro local no país. Então, nós estamos avaliando, obviamente, temas que foram inseridos serão colocados, como as travas da alíquota, que em determinados momentos eu acho positivo, porque nós teremos aí os autônomos tendo maior resguardo jurídico, maior segurança jurídica para não serem tributados de maneira excessiva, mas, obviamente, o mais importante é avançar a reforma tributária. Vamos ver itens, vamos ver o que é possível melhorar ainda do texto, para poder voltar ao que era da Câmara, mas tentar aprovar o mais rápido possível para o país, para ter essa vigência na reforma tributária. Deputado, um temor de prefeitos e governadores, além da perda de arrecadação, é perder autonomia para arrecadar e ter de ficar de pires na mão lá em Brasília. Faz sentido? Olha, se nós tivermos a lógica tributária de hoje, faz sentido, mas se nós queremos modificar essa lógica tributária de não ter guerra fiscal, de ter, de fato, um fundo de compensação que prevê tanto a arrecadação, o índice de qualidade de vida e também o número de habitantes, como foi feito na modificação que propusemos,
nós vamos conseguir minimizar esses danos e conseguir avançar naquilo que é uma política global, nacional, que é fazer os investimentos da melhor maneira possível, de maneira descentralizada, e que a base de arrecadação aumenta, consequentemente, os municípios e estados terão benefícios maiores. Então, a verdade é que qualquer reforma tributária que você fizer, em algum lugar você vai precisar mexer. Mas o mais importante é fazermos com que o número de investimentos que tem no Brasil possa ser ampliado, com a facilidade tributária, a desburocratização e a oportunidade do investimento sem a guerra fiscal. Consequentemente, os municípios e estados terão uma maior base de arrecadação e aqueles que têm melhor infraestrutura e logística, como é o caso de São Paulo, conseguirão ter os benefícios por conta disso. Perderão em outro aspecto, mas ganharão a longo prazo nos investimentos que são feitos. Tanto é que o próprio governador Tarcísio foi um grande defensor da reforma tributária, nós acompanhamos a posição dele, porque acreditamos que o Estado de São Paulo e todo o Brasil ganhará com a reforma tributária. Agora, deputado, o senhor se engajou muito na prorrogação da desoneração da folha de pagamentos, né? O governo tem até quinta-feira, dia 23, para sancionar ou vetar a proposta aprovada, essa prorrogação, e há uma grande expectativa de que haja um veto. A justificativa é que é uma mudança inconstitucional que extrapola os limites de responsabilidade fiscal do governo. Qual é a análise do senhor e é possível que o veto seja derrubado se isso realmente se concretizar por parte do governo? Eu creio que sim, Lívia. O governo está indo na contramão, na minha opinião, daquilo que é um incentivo à geração de renda e emprego no país. São 17 setores da economia que já possuem essa desoneração de folha, que está estabelecido na PEC da Previdência, inclusive os setores determinados, e na nossa avaliação, qualquer veto, ele não tem princípio constitucional. Esse é um argumento que o governo está utilizando, porque várias modificações foram feitas até a PEC da Previdência, e a partir dela foi estabelecido na própria Constituição Federal que é possível manter esses setores sendo desonerados da sua folha para gerarem economia. São 9 milhões de empregos diretos desses 17 setores que certamente, se tiverem um veto e não forem derrubados pelo Congresso, nós teremos aí um prejuízo na geração de emprego. Acho que o governo está errando na providência, pensando exclusivamente na arrecadação imediata e não pensando no desdobramento que isso possa gerar na nossa economia. Por isso, tenho certeza que o Congresso, que se dedicou, que aprovou de maneira bastante significativa e expressiva a desoneração de folha, se o governo vetar, derrubará o veto para poder manter a nossa economia funcionando. Deputado, o Roberto Mota quer fazer uma pergunta para o senhor também. Mota. Deputado, bom dia. Tem muita gente preocupada com esse modelo de reforma tributária por causa da possibilidade do Brasil vir a ter a maior alíquota de IVA do mundo. Muitos críticos dizem que essa alíquota hoje já teria que ser maior do que 30% para compensar os setores que tiveram situações especiais e isenções. Isso preocupa o senhor? Claro que preocupa. Nós precisamos fazer um modelo que possa ser eficiente, que a carga tributária possa ser diminuída. Mas, obviamente, uma transição como a que faremos necessita de uma estrutura que possa manter a arrecadação sem perder a capacidade de fazer os investimentos. E, por isso, essas isenções, como o que eu disse aqui da indústria automobilística no Centro-Oeste, na verdade, são equivocadas, porque nós precisamos diminuir as isenções, diminuir os incentivos específicos para que toda a economia, toda a cadeia produtiva do Brasil tenha ganho com essa reforma tributária. O que é o ganho? É a diminuição do tributo, simplificação e, obviamente, esse IVA reduzido com o passar do tempo, até porque ele é um IVA dual que vai ter o governo federal, o governo estadual, mas que vai simplificar. Então, a nossa expectativa é que nesse período de transição, que são 5 anos, ou seja, nós vamos aprovar a reforma tributária hoje e só daqui 5 anos ela terá condições de ser incrementada. Por isso, é necessário, nessa transição, avaliar para fazer os ajustes necessários e não ter uma carga tributária excessiva e sim simplificar para poder trazer investimentos e fazer com que tenhamos, de fato, desenvolvimento econômico no país. Deputado, a gente estava falando agora há pouquinho aqui sobre a agenda legislativa, não é? Tem as bets, apostas esportivas, tem a reforma tributária para ser fechada, né? Para ser encerrada, votação finalizada, tem offshore, fundos especiais.
O senhor sente uma sanha arrecadatória no governo? Há disposição de atingir o déficit zero cortando gastos também? Há algo que está sendo tributado que não deveria estar sendo tributado? O governo caminha em busca de justiça tributária? Qual é a avaliação que o senhor faz sobre o caminho que vem sendo percorrido pela equipe econômica do governo? Olha, a equipe econômica do governo tem acertado em alguns temas. Por exemplo, o BEPS é um exemplo, que é uma forma de você arrecadar algo que existe que não é tributado no Brasil. Mas, infelizmente, o que nós observamos do governo federal é que a sanha arrecadatória que o governo tem é muito maior do que a diminuição do seu custo, que é muito alto. Então, a nossa defesa é que é necessário ampliar a arrecadação sem onerar o contribuinte, ter criatividade para poder tributar aquilo que já tem lucro, mas que não paga imposto no Brasil, como as bets, as offshores também é um bom caminho, mas o que nós não percebemos do governo é que tenha um sentido de diminuição de custo, que é um grande problema no Brasil. E por isso eu defendo, outros parlamentares, o próprio presidente da Câmara defende, que a reforma administrativa possa ser votada, porque é a maneira de nós diminuirmos o custo que a máquina pública no Brasil tem, que acaba onerando sem trazer resultado eficiente à população. Então, se nós avançarmos a reforma administrativa em conjunto com a reforma tributária, fazendo com que a arrecadação de setores que não pagam tributação, como offshore, bets, é sem dúvida o caminho que nós precisamos percorrer para ter um Brasil eficiente, capaz de fazer serviço público de maneira adequada, avançar os termos de parceria público-privadas e concessões, que é um tema muito presente no mundo e que o Brasil precisa cada vez mais estar pronto para receber esses investimentos da iniciativa privada para gerar um serviço público adequado. Mas o que eu vejo no governo, nesse ano todo, foi apenas a busca pela arrecadação, sem pensar na diminuição do seu custo. Então, o parlamento tem feito esse papel e nós vamos continuar insistindo. Que é necessário aumentar, criar tributos do que não é pago, mas é muito mais importante nós termos uma eficiência administrativa diminuindo o custo. Esse é o papel que o parlamento vai exigir do Congresso, do governo federal. Temos a votação do orçamento, o presidente Lula ficou em dúvida se queria meta fiscal zero. É algo importante porque solidifica os investimentos que nós precisamos no país e eu tenho convicção de que dessa maneira nós vamos conseguir corrigir aquilo que muitas vezes o governo federal pensa apenas como arrecadação, mas fazer uma justiça que permita o investimento no Brasil. Deputado, o senhor citou várias pautas econômicas, trouxe para discussão também a LDO. Embora o senhor reconheça que são pautas que precisam avançar, o senhor sente, pelo menos na Câmara dos Deputados, que há uma disposição da Casa, no geral, de fazer com que essas pautas avancem, de aprovar essas pautas, porque já há uma preocupação do governo em relação ao cumprimento. O senhor explicou que a meta para o ano que vem de déficit foi mantida em déficit zero, mas na iminência de essas pautas não serem aprovadas, o próprio governo já fala de um contingenciamento para limitar os cortes nas despesas, nos investimentos, caso a arrecadação não vá no caminho que o governo espera. Olha, Lívia, isso nos preocupa, porque a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, de maneira geral, foi muito benevolente com o governo naquilo que eram as necessidades das pautas econômicas. Desde antes do governo assumir, na PEC da transição, onde houve um apoio maciço da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para termos uma PEC que ultrapassou o teto fiscal em quase 200 bilhões de reais, permitindo com que esse ano tivéssemos os programas sociais, tivéssemos nenhum programa sendo paralisado por conta da falta de recursos. Depois nós aprovamos o arcabouço fiscal, deixando da maneira como o governo desejava. O ministro Haddad esteve várias vezes conosco lá no Colégio de Líderes, participando de debates. Nós aprovamos a BETS, que foi um pedido, um desejo do governo, está parado no Senado. Então, em todas as matérias econômicas que o governo solicitou o apoio da Câmara dos Deputados, ele obteve. Então, independente de ser governo, oposição, que nem a nossa posição é de independência ao atual governo. Mas nós não vamos nos furtar a colaborar com o desenvolvimento do Brasil. E, por isso, avançamos em todas as pautas econômicas solicitadas pelo governo. E eu tenho certeza
que o governo reconhece esse esforço da Câmara dos Deputados, mas nós precisamos também fazer com que aquilo que nós acreditamos, que é a diminuição de custos, que a reforma administrativa esteja no escopo, porque eu me recordo que no debate do arcabouço fiscal ficou-se ligado a um aumento de arrecadação que o governo precisava ter. Mas eu sempre disse que só aumento de arrecadação não é o suficiente, porque anualmente nós vamos ter essa dificuldade. O que nós precisamos é reduzir custos e o governo precisa entender que sem redução de custos nós sempre teremos uma dificuldade e provavelmente sofreremos contingenciamento. Aí é uma responsabilidade que o governo precisa assumir para poder, de fato, fazer com que o país tenha um exercício fiscal pleno, com toda a sua capacidade de investimento, mas principalmente sem ter que contingenciar nenhuma área fundamental para o desenvolvimento do país. Bom, falamos com o deputado federal Alex Manente, do Cidadania aqui de São Paulo, a quem agradeço esses minutos aqui conosco. Deputado, bom dia e até a próxima. Bom dia, Lívia, bom dia, Rafael, a todos que acompanharam. Sempre uma satisfação participar. Obrigado, deputado. Bom dia ao senhor.